nós que fomos batizados em Cristo. Aqui é uma realidade espiritual, né? Batizados em Cristo significa incluídos em Cristo. Nós que fomos selados, unidos pelo selo em Cristo Jesus, fomos revestidos de Cristo, uma realidade espiritual. Em Romanos 6, versículos 3 e 4, diz: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Né? Nós não fomos batizados na experiência do batismo, né? O batismo indicando inclusão, o batismo como rito de passagem, né? Antropologicamente falando, nós falamos do rito de passagem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? Existe, novamente evocamos aqui a teologia da união mística da igreja com Cristo. A igreja como sendo o corpo místico de Cristo. Nós, espiritualmente, fomos unidos a Cristo. Os cristãos experimentam uma união com Cristo. São estas realidades que o batismo apontam. Ela aponta, veja, são acumulativamente, algumas aqui. A admissão na igreja visível é a primeira delas, né? Como sinal e selo do pacto da graça, nós entramos no pacto da graça. A união com Cristo, já uma terceira aqui, são vários sentidos que estão acumulados dentro das promessas do batismo. A regeneração, Tito 3,5 diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como foi que Deus nos salvou? Mediante o lavar. Que lavar? Da água do batismo? Não. O lavar espiritual, ele vai dizer claramente, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esta é a realidade espiritual que o cristão experimenta, mas que está simbolizada e selada no batismo. Daqui a pouco a gente vai refletir um pouco sobre a abrangência disso. Em Marcos 1,4, nós lemos que João Batista apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É importante nós falarmos isso, que a prática do batismo não é uma prática inaugurada com Cristo. A prática do batismo que é inaugurada com Cristo é o batismo como selo e sinal da nova aliança. Havia um batismo precedente, preparatório, um pouco anterior, que foi o batismo de João Batista. Não é o mesmo batismo que Cristo anuncia. É tanto que no livro de Atos dos Apóstolos você vai ver as pessoas dizendo: como vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Vocês não receberam o Espírito Santo? Não, a gente só sabe do de João. O que era o batismo de João? O batismo de João era um sinal externo de uma necessidade de arrependimento. O uso da água é absolutamente comum nas três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. E não apenas nessa. O hinduísmo, o budismo, uma boa parte das religiões usam a água como um meio ou um sinal de uma necessidade de purificação espiritual, por uma razão autoevidente. A água é o elemento mais comumente usado para limpeza e pureza de tudo. Do corpo, pelo banho, de objetos que nós estamos lavando, objetos de comida, né? Nossas roupas, as casas, os animais, automóveis, seja lá o que for, se usa a água para limpar. Então, é praticamente universal o uso da água para falar de limpeza. O que João fez? Ele disse: olha, o reino de Deus está próximo, vocês precisam se arrepender. Ninguém vai entrar no reino de Deus cheio de pecado e sem experimentar uma purificação que o próprio Deus oferece. Vocês querem essa purificação, se arrependam. Preparem-se para o reino dos céus. Mas, à luz da mensagem cristã, nós sabemos que são dois elementos necessários. O primeiro é o arrependimento. O segundo é a fé em Jesus Cristo. O batismo de João Batista não era um batismo cristão, porque ele apenas falava da necessidade do arrependimento. O batismo cristão, que é o batismo da nova aliança, inclui a fé em Cristo Jesus. Embora o rito seja semelhante, o elemento seja semelhante, a necessidade de participação seja semelhante, mas não igual, porque esse sim, o batismo de João Batista, é um batismo credobatista, é para aqueles que creem. O batismo cristão é aliancista, ele está ligado à herança do Antigo Testamento. O de João Batista fala da necessidade do arrependimento, que é um aspecto, presta atenção, isso é muito importante entender, é um aspecto da nova aliança em Cristo.
Por isso que aquelas pessoas que foram batizadas apenas com o batismo de João, no Novo Testamento, tem livro de Atos Apóstolos, diz, não, vocês não receberam o batismo cristão. E aí eles são batizados em nome de Cristo, na nova aliança, que é mais ampla do que simplesmente o batismo de arrependimento e fé. É uma aliança mais ampla. Em Atos 22:16, nos diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Veja a similaridade. Nós vamos encontrar ainda, como mais sentido, que o batismo é usado também como um elemento de consagração a Deus. Veja quantos conceitos estão associados e estão juntos no batismo, não excludentes, mas são aspectos distintos, de graças espirituais distintas, todas compostas na realidade do batismo cristão ou batismo aliancista. A consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de se viver uma nova vida, de se ter uma nova vida. Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignoraste que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E, por fim, nos diz o texto da Confissão de Fé, de que este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo, porque ele diz, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o fazer discípulos e essas implicações de ir até eles, de batizá-los e de ensiná-los para que cresçam no conhecimento de toda a vontade de Deus, deve acompanhar a igreja cristã até a consumação dos séculos. O batismo não é um rito de passagem da antiga para a nova aliança. O batismo não é uma prática cerimonial de implantação do cristianismo, simplesmente. O batismo é o rito de passagem de entrada na nova aliança, do qual deve fazer parte todas as pessoas que entram em aliança, na nova aliança com Deus em Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. É importante que nós entendamos isso, porque, diferente da visão batista, a visão reformada aliancista reconhece esses vários aspectos que o batismo tem envolvidos. Eu gostaria de ilustrar, eu peguei, preparando aqui para a aula, um vaso de medida da cozinha. Fui lá, peguei um copo que tem as medidas em ml, e tem as medidas de grãos aqui. Bem, enfim, ele está colocando para você medir, cozinhar e preparar as coisas. Imaginem esse vaso aqui, que tem xícara também, 2 xícaras, 1, 2, e ml. Vou pegar a parte de ml aqui. Meio litro. Aqui cabe meio litro. De qualquer coisa, Meio litro. Nós temos meio litro aqui. Presta atenção. Imagine que este vaso de medida represente a nova aliança de Deus em Cristo Jesus. E aí você olha dentro dele, você vai olhar dentro e vê que assim como os ml tem 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Cada pedacinho desse é uma destas graças que estão anunciadas teologicamente no pacto da aliança com Deus. Então, nós podemos dizer, a mais superficial, a que você vê logo aqui em cima, assim que você dá uma olhada, você foi enchendo de grãos, que coloca com grãos, trigo, que ele propõe medir trigo, açúcar, chocolate, arroz. Nós podemos até colocar medidas diferentes. Então, tem os mais profundos, você coloca os mais profundos aqui, as coisas mais ricas, substanciadas, como imaginemos embaixo de tudo o arroz, que está na base da nossa refeição, depois o trigo, depois o açúcar, o chocolate e a farinha, por fim. Então, até chegar no mais superficial. Fora, nessa parte mais superficial, de cima, quando está cheio aqui, você tem precisamente a admissão. Imaginemos o que está externo aqui como sendo a graça da admissão no pacto de Deus. Certo?
Um nível mais abaixo, você tem uma outra graça, a graça do conhecimento de Deus. Um pouco mais adiante, a graça da participação do culto e o conhecimento do Senhor e as orações. Mais abaixo, você tem a graça da proteção espiritual, do cuidado de Deus para com o seu povo. E lá no fundo, a parte mais profunda, perceba aqui, você tem uma circunferência maior, aqui, um raio aqui maior, certo? Um raio maior na parte externa, e lá no fundo, dá para ver que tem uma circunferência menor, né? O que é essa circunferência menor lá do fundo? É a regeneração. No coração do pacto, lá no fundo, o aspecto mais profundo do pacto está a salvação em Cristo Jesus. Mas se você olha de forma vertical, ela está lá no fundo. É possível que a pessoa entre na aliança com Deus e experimente graças do pacto, eu estou presente no pacto, eu tenho um conhecimento bíblico, eu sei orar ao Senhor, eu participo do culto, e nada disso a pessoa tem experimentado ainda a salvação. Ela já está dentro do pacto, ela é filha da aliança, ela recebeu o sinal externo, que é a graça mais superficial aqui, de que faz parte do pacto, mas ainda não desceu no seu nível mais profundo, ainda não experimentou a salvação. Quando a pessoa é regenerada e tem a fé, aí ela chega na parte mais profunda do pacto. E aí, quando você olha de forma horizontal e não vertical, você percebe que a circunferência de fora, que é maior, ela inclui todas as circunferências menores que as pessoas vão ganhando em profundidade espiritual, até a mais profunda de todas, que é a salvação e a regeneração em Cristo Jesus. Esta é a visão reformada. O que nós estamos dizendo é que as pessoas que entram em aliança com Deus, elas fazem parte da igreja visível, elas estão nesse pacto, como esse pacote todo aqui. Mas nem todas foram já regeneradas. Apenas quem chegou na parte profunda de arrependimento e fé experimentou a regeneração. No entanto, elas não estão fora da aliança, elas não estão aqui fora. Elas não estão alheias ou alienadas do lado de fora. Elas fazem parte do pacto da aliança, como essa caneta pendurada aqui. Ainda não está lá no fundo, ainda não tocou, não experimentou o novo nascimento. Pensemos nos nossos filhos. Eles conhecem a Bíblia, eles sabem orar, conhecem os mandamentos, sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou não. Eles são protegidos espiritualmente por este conhecimento, são isentos de cometerem pecados grossos, idolatria, seja lá o que for. Tudo isso são bênçãos que são desfrutadas pelos crentes em Jesus Cristo, por quem nasceu de novo, mas também por quem ainda não nasceu de novo. E são desfrutados exatamente porque eles não estão fora da aliança. Pense agora no filho pagão, filho de gente que não tem nenhum conhecimento bíblico, que adora pau, pedra, lua, não sabe quem Deus é, não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, não cultua a Deus, não faz a mínima ideia, ele está distante, está fora da aliança. Aqueles que nasceram na aliança e foram batizados como parte do sinal externo, logo aqui, o superficial, a parte mais superficial, eles vão desfrutando em níveis de profundidade diferentes à medida da dedicação e da seriedade dos seus pais. Mas pode ser que na sua vida eles nunca cheguem a tocar no fundo. Lá no fundo, o mais profundo, que é a salvação em Jesus Cristo. Estas pessoas desfrutam várias bênçãos do pacto, mas não experimentam a salvação. E aí, ao chegarem numa idade compreensível, e que elas analisem, já têm todo esse conhecimento, e não crerem, elas dizem, olha, eu não acredito nisso. O que é que essas pessoas estão fazendo? Ao não crerem e não descerem até um nível mais profundo, elas estão dizendo, eu não faço parte disso. Aí, pela sua perninha, ela levanta e sai do pacto. Ela é uma apóstata. É uma pessoa que abandonou a aliança. Ela teve o privilégio de ter sido criada, educada, iniciada na aliança pela vontade soberana e graciosa de Deus e foi abençoada por todos os privilégios de fazer parte da aliança, mas se não se arrependeu, essa pessoa cai fora. No entanto, o caminho ordinário que Deus tem usado é a igreja visível, a família, para confirmar na fé os que fazem parte da aliança, e estes que estão assim, em algum momento na sua regeneração, se confirmam e descem até um nível mais profundo.
Independente da pessoa ter essa visão aliancista ou não da palavra de Deus, a prática, as estatísticas comprovam que a igreja cristã é constituída, na sua maioria esmagadora, mais de 90% das pessoas, de filhos da aliança, de pessoas que foram incluídas na aliança, espiritualmente falando, e que vêm a confirmar a sua fé. Agora, quem não é aliancista não reconhece isso. Veem como se o pacto tivesse apenas um único e exclusiva circunferência. É uma só. A mesma abrangência da entrada na aliança é a abrangência da salvação em Jesus Cristo. Eles não reconhecem esses dois níveis. Então, ao invés de ser o pacto ser tridimensional, com circunferências distintas, ela é simplesmente uma única circunferência. Assim. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você é salvo ou é perdido. Ou você é cristão ou você não é. Ou você é batizado ou você está perdido. Agora, biblicamente falando, não é assim. Ela apresenta, a palavra de Deus vai apresentar em níveis. Dentro da aliança ou fora da aliança. Dentro da aliança há uma série de benefícios que vão descendo em profundidade. E o ponto mais profundo, o último, é precisamente a salvação em Jesus Cristo. Esta é a visão aliancista dos sacramentos. Esta é a visão aliancista da teologia. Os filhos são santos. Eles são separados e colocados por Deus dentro desta aliança. São automaticamente salvos? Não. Certamente eles serão salvos? Também não. Alguns teólogos chegam a dar uma valoração muito forte aos sacramentos e à teologia pactual, mas a maioria esmagadora não chega a afirmar que aqueles que foram batizados serão filhos de Deus algum dia. Não, não é. Pelo contrário. Nós reconhecemos que, biblicamente, há pessoas que abandonam esta aliança. Nós temos exemplos profusos na Escritura Sagrada, desde a instituição primordial, com Abraão, como a descendência via Ismael, por exemplo, se distancia completamente, depois com Isaac, a gente tem Esaú e Jacó, Esaú também se distancia, ao longo do Antigo Testamento, há aqueles que se distanciaram, como na Nova Aliança em Jesus Cristo também. O fato da pessoa professar a fé, ser batizada, mesmo adulto, não significa também que ela esteja salva. A gente tem um caso de Simão, que nós compartilhamos já aqui, que abraçou a fé, mas não era um cristão verdadeiro.